Oi, pessoal, a gente está aqui hoje para fazer correção da nossa atividade sobre gametogênese, tá? Vocês já sabem o que significa o conceito, né? Não precisa de eu explicar isso aqui agora. A gente já sabe, a gente só vai ver basicamente aqui agora durante as correções a grande diferença entre um processo e outro, da espermatogênese ou espermiogênese e a ovogênese, tá bom? Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção para não passar batido e não ralar no Enem, gastando mais tempo do que deveria com essas questões, ok? Vamos lá. Pois bem, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora no processo de formação de um óvulo e de um espermatozoide. A gente sabe que existem algumas diferenças entre esses dois processos, tá? Só vou revisar aqui para quando eu estiver falando questão por questão, não parecer que eu estou falando grego para vocês, ok? Então vamos lá. A gente tem de início uma célula germinativa na mulher chamada ovogônia, que é uma célula que a mulher já nasce com ela, tá bom? Diferente do homem, que esse processo de amadurecimento aqui, esse processo de formação só começa na puberdade, tá? Então a mulher ela já nasce com cerca de 400 óvulos. O primeiro processo é o processo de germinação, ali está acontecendo, né, dentro do ovário da menina. Isso não tem divisão celular ainda, tá, meus amores? No período de crescimento, ela vai aumentar o líquido nuclear, vai aumentar ali o material do citoplasma e tudo, e ela vai se chamar ovócito primário, tá? Porque aqui ela sofreu um processo só de mitose, ela não reduziu a carga genética dela ainda, tá? Então, no ovócito primário, permanece-se carga 2Ns. Até aqui, tudo bem. Então, nós temos aqui período germinativo e o período de crescimento muito semelhante, tá? Então, isso ainda é mitose. O espermatócito primário também mantém sua carga diploide. Metade do pai, metade da mãe. Então, é uma célula normal. Agora que nós vamos observar o primeiro processo de meiose que origina o ovócito secundário aqui, ó, no óvulo, né, na parte da ovogônia. Então, a gente vai ter um ovócito secundário que já tem a sua carga genética reduzida pelo processo de meiose 1. Então, esse primeiro processo aqui, do ovócito primário para o secundário, ela sofre uma meiose reducional, tá? Lembrando que aqui já começa a grande diferença. Olha só, aqui eu tenho só um glóbulo polar. O que é esse glóbulo polar? Ele é uma parte, ele é uma célula que se originou, mas que não tem futuro. Ela vai sofrer o processo de meiose normal, mas ela não vai chegar à fase final de maturação. Já aqui no espermatozoide, a gente vê que essa primeira meiose, ela também é reducional, mas dá origem a 2 espermatócitos secundários, tá? Enquanto que o ovócito secundário é apenas 1. Outra grande diferença, professora, qual é? Vamos para a meiose 2. Na meiose 2, há a formação de apenas um óvulo, quer dizer, ele só é óvulo depois que ele começar o processo de penetração do espermatozoide nele, momento em que ele vai virar um zigoto, tá? Até então, ele ainda é um ovócito, né, e tal. E os 3 glóbulos polares são deterioráveis, eles não servem. Já no homem, não. Cada espermatócito secundário vai dar origem a 2 espermatócitos, ou espermátides, né, no caso, já na fase quase concluída de amadurecimento, tá? Então, cada espermátide vai dar origem a um espermatozoide aqui, ó, depois do processo final de formação da cauda, o corpo celular, o acrossoma, né, que é uma bolsinha de enzima que ele tem aqui dentro, com ácido hialurônico. Então, esse processo aí deu origem a 4 espermatozoides. Então, olha só, uma ovogônia dá origem a 4 espermatozoides. Perdão, uma espermatogônia. O dia que a ovogônia dá origem a 4 espermatozoides, o mundo já acabou e Jesus já voltou. Uma espermatogônia dá origem a 4 espermatozoides, enquanto que uma ovogônia dá origem apenas a um óvulo passível de ser fecundado, se transformando num óvulo plenamente maduro e concluindo depois do processo de fecundação, chamado zigotinho, que somos nós, aí a gente evolui, multiplica, né, e tal, vira um bebezinho, tá? Ok, essa parte vocês leram no PDF, viram no vídeo e, enfim, e um resumo que eu passei também. Pois bem, vamos para a primeira correção. Assinala a alternativa correta, pessoal. Correta. É muito importante sempre destacar e prestar atenção nisso aqui. Eu não quero a errada. Eu quero a que está correta, tá? Gametogênese é um processo de formação de células destinadas à reprodução, onde se verifica apenas a divisão mitótica. O que eu vou fazer? Eu já vou avançar aqui para que a gente tenha a resposta, porque senão a gente vai ficar aqui lendo item por item e eu vou levar mais de 15 minutos para conhecer essa atividade. Na espécie humana, a ovogênese completa-se apenas quando ocorre a penetração do espermatozoide no ovócito secundário. Até aqui ok, né, gente?
O ovário libera o ovócito secundário que penetra no oviduto, que são as tubas uterinas, né, hoje mais conhecidas, antigamente chamadas de trompa de Falópio, e só completa a segunda divisão meiótica, que é mais uma fase de amadurecimento, né, quando for fecundado pelo espermatozoide, ok? Essa atividade aqui, o que ela me diz? Eu quero aqui o que diz a verdade sobre gametogênese humana. Vamos lá. Gente, espermatócitos e ovócitos secundários formados no final da primeira divisão meiótica têm quantidade de DNA igual a de espermatogônias e ovogônias. Isso é verdade? É. Lembra que eu mostrei para vocês lá no início? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pois bem, então vamos lá, deixa eu colocar uma opção de ponteiro aqui, que minha opção de ponteiro saiu. Essa questão aqui, ela pede para a gente comparar a ovulogênese 1, que é essa etapa aqui, com a espermatogênese 2, tá? Então, vamos lá. Eu quero, nesse caso, todas as afirmativas aqui, meus amores, vão estar corretas, exceto uma delas. Vamos tentar ver qual é? Olha só. Ambos são importantes para manter constante o número de cromossomos típicos de cada espécie, sim, verdade. Nos dois processos tem meiose, sim, verdade. Ocorre nos ovários, um ocorre nos ovários, que são as ovogônias, a ovogênese, né? E 2 nos testículos, sim. A maior produção de gametas em 2 do que em 1, gente, 2 é a espermatogênese. Tem mais produção de gameta? Vamos ver lá? Aqui eu vou botar o desenho da espermatogênese. Olha só, quantos gametas eu tive? 4. Enquanto que aqui, ó, no anterior, eu tive apenas 1 lá na figurinha anterior, tá? Então, essa também é verdadeira. Já aqui diz o seguinte, em 1 e 2, as células formadas são diploide. Tanto em 1 quanto em 2, as células que se originam aqui no final são diploide, gente? Não. Gametas são sempre N, carga haploide. Diploide, ela vem só até aqui enquanto ela é espermatócito primário, ok? Então, nossa resposta correta, letra E, ou seja, é a que está incorreta, né? Porque todas estão certas, exceto essa daí. Então, vamos lá. Em relação à gametogênese humana, é correto afirmar que... O que é correto afirmar aqui? Que a ovulogênese só é concluída se o ovócito secundário, lá na sua fase final de amadurecimento, for fecundado, não é isso? Senão, ele não conclui a sua fase final. Tá certa também essa questão. Essa atividade diz o seguinte, a reprodução sexuada do ponto de vista evolutivo, meus amores, é mais importante que a assexuada. E por quê? Gente, óbvio, porque quando eu junto uma genética com outra genética, eu tenho o quê? Maior variabilidade genética entre os seres, né? Então, e por isso que a gente tem tanta diversidade, né? No que se refere à reprodução sexuada, pode-se dizer que existe o envolvimento, meus amores, de 2 gametas, tá? Isso é uma reprodução sexuada. Embora de que muitos autores, muitos cientistas, consideram reprodução sexuada toda aquela que tem envolvimento de material genético, mistura de material genético. Por exemplo, 2 bactérias, elas fazem um processo chamado conjugação. Elas não têm gametas, mas ali é uma reprodução sexuada, tá? Próxima alternativa. Eu quero aqui a alternativa correta. Qual dessas é a alternativa correta? Vamos primeiro relembrar aqui de novo, tá? Olha só, processo de formação de óvulo, eu tenho na primeira mitose, primeiro eu tenho um processo mitótico, onde elas vão amadurecer, elas vão crescer, período de crescimento, elas vão aumentar líquido, aumentar todas as suas estruturas, para se preparar para essa redução aqui, ó, tá? Aqui acontece a mesma coisa, o espermatócito também amadurece, aumenta o volume, e isso é significativo. Aqui até que não tem uma produção tão grande de matéria-prima para que essa célula vire outras, não. Mas aqui tem que ter, até porque ele é muito pequenininho, né? E essa formação se dá lá na puberdade para frente, ela é constante, é diária, né? Esse amadurecimento é diário. E aqui não, é 1 por mês a cada ciclo menstrual. Então, aqui você observa que eu tenho espermatócito primário 2N, diploide, um ovócito também diploide, tá? Aí na meiose 1, que é reducional, eu tenho um ovócito secundário haploide e um espermatócito secundário, que é haploide. Até então, o espermatócito primário, gente, ele é diploide, tá? E aqui, depois da meiose 1, o espermatócito secundário haploide, como o ovócito secundário também é haploide, tá? A diferença é que um vira glóbulo polar degenerando, o que dá origem somente a um óvulo. E esse aqui dá origem a 4 espermatozoides.
Vale a pena refrescar a memória de vocês sempre, né? Imagina se a mulher liberasse 4 óvulos maduros, né? Tivesse a condição de fecundar 4 óvulos todo mês. Cada gestação, 4, cada rentinha aí, ninguém ia aguentar, né? Essa questão, então, diz o seguinte: cada ovócito primário, ao sofrer a primeira divisão da meiose, dá origem a 2 ovócitos secundários, onde um não é maduro e o outro é maduro, o outro é viável, né, para continuar a fase de amadurecimento, tá bom? E um degenera, que é um glóbulo polar. Vamos passar rapidinho, vamos passar super rápido por essa questão, porque senão a gente passa dos 15 minutos de correção, né? A idade materna avançada implica em preocupação com a possibilidade do nascimento de bebês com anomalia. Por quê, gente? Ovônios com ela, 400 em média. Então, é diferente do homem que começa a produzir lá na puberdade. Então, a tudo que ela se expor de radiação, enfim, qualquer poluente, elemento químico, aditivo alimentar, enfim, tudo que possa fazer alteração no DNA de qualquer indivíduo, essas células já estão expostas, né? É diferente dos espermatozoides, que não, só quando o menino está na puberdade. Eu gravei ou não gravei? Aí deu ruim, né? Acho que eu não tinha gravado. Vamos lá, então. Então, o que acontece, gente? A gente observa que quando a idade da mulher influencia nessa questão, é por quê? Porque ela já nasce com os óvulos, ela nasce com essa cerca de 400 ovocônias, em média, nos seus ovários, né? Então, a tudo que ela se expor ao longo da vida, radiação, enfim, quando ela vai fazer raio-x de dente, de coluna, de raio-x de pulmão, perna quebrada, não interessa, ela está se expondo à radiação. Alimentos contaminados, enfim, todo tipo de aditivo químico que pode fazer alguma alteração no material genético dessa mulher. Já o homem não, ele não tem tanto esse risco porque ele começa com a produção dos espermatozoides lá na puberdade. Então, a alternativa que diz que é mais fácil uma mulher mais madura ter anomalia com o bebê, justamente os ovócitos maternos permanecem um longo período em divisão meiótica, né? Próxima questão, correção de atividades aqui. Essa aqui é legal, essa que eu tive que fazer essa questão. Em relação ao esquema a seguir, que representa o processo de ovulogênese humana, marca a alternativa correta, ovulogênese, tá, meus amores? Qual que é a alternativa correta nesse caso aqui? É essa aqui, ó. Entre as fases 2 e 3 é que ocorre a divisão celular chamada meiose, tá? Meiose primária, que ainda não é reducional, ela é equacional. Depois é que ela reduz aqui, tá bom? Seguindo. Essa questão diz o seguinte: quantos cromossomos eu vou ter na célula 1, na célula 3 e na célula 5? Vamos saber aqui? A gente tem como resposta nessa questão essa alternativa aqui. Por quê? Na célula de número 1, a gente sabe que ela é diploide, ela tem 46. Aqui já houve redução, você pode ver que aqui é um óvulo e aqui é um corpúsculo polar, lembra? Então, aqui já teve redução, tá bom? Então, aqui é 23 e, obviamente, no final, um óvulo maduro também vai ser 23, tá bom? Então, seguindo, próxima questão. Aqui eu tenho qual o nome das células indicadas pelos números 2 e 9. A célula de número 2 vai ser uma ovogônia ainda, tá? Aqui ela é um ovócito primário, aqui ela é um ovócito secundário. No finalzinho, ela vai se chamar óvulo, que é quando conclui o processo de fecundação dessa célula por parte do espermatozoide lá na tuba uterina, ok? Então, encerramos a nossa correção da atividade com essa imagem linda e maravilhosa, tá? Que é um processo de fecundação, tá bom? Os espermatozoides atingindo o óvulo aí, um processo muito bonito. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula de genética.